dado a vantagem para o guarda, ele não cedeu e acabou punindo severamente os outros. Então, passado isso, o K retornou aos ofícios dele, como de costume, quando ele foi surpreendido pela visita inesperada do tio, que morava no campo. O tio dele se dirigiu à cidade com o intuito de saber se aquilo que estavam falando era verdade mesmo, ou seja, se o sobrinho dele de fato estava respondendo o processo criminal. O Joseph explicou para o tio a situação que estava acontecendo, como ele foi detido e tudo mais, e só que em nenhum momento o Joseph fala sobre o que ele está sendo acusado, porque ele não sabe. Então o livro dá muitas voltas, ele fala muita coisa para o tio, mas ele em nenhum momento esclarece sobre o que ele está sendo acusado. O tio de K decidiu levar ele à presença de um advogado, com a intenção de que o K fosse melhor representado perante o tribunal. Só que quando eles chegaram na residência do advogado, o advogado estava muito adoecido, estava já mais velho, estava adoecido com problemas cardíacos, pelo que eu entendi. Onde que quem cuidava dele era uma enfermeira. A enfermeira, ela tentou a todo custo, desde que o K chegou, chamar a atenção dele e tirar ele de perto do advogado. E quando ela conseguiu isso, ela falou para o K que no tipo de processo que o K estava respondendo, a única solução era a confissão. Não tinha outra opção senão a confissão. Mas dessa vez a gente vê mais uma vez a presença do direito penal. A confissão é um ato de assumir a responsabilidade penal de um fato delituoso, ou seja, consiste na admissão dos fatos que são imputados contra o confesso, né? A confissão é prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, bem como no Código de Processo Penal, no título das provas, que vai do artigo 197 ao artigo 200. Aqui eu coloquei o artigo 65 do CP, que são as circunstâncias que sempre atenuam a pena: ter o agente confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Continuando o livro, agora que K possui um defensor, ele esclarece pontos durante o livro que a gente pode fazer uma grande analogia para os nossos dias atuais. O K fala que o processo dele não era público, e ele dá a entender que os advogados eram muito mal vistos perante o tribunal, que eles possuíam uma sala no prédio da justiça, no juiz, então, isso eu remeti à sala da OAB, que a gente tem dentro do fórum, e ele fala que apesar dos advogados estudarem muito, às vezes eles não tinham as petições levadas a sério, e apesar de eles peticionarem e tudo mais, eles ainda tinham que insistir muitas vezes para que os servidores analisassem as peças, e quando davam sorte, porque às vezes as peças ainda eram perdidas. Além disso, o K fala que o processo dele não era público, dizia que podia se tornar público se a lei assim determinasse, mas ao mesmo tempo diz que quase não existiam leis. Então, os autos de acusação, o processo dele no caso, era praticamente inacessível, tanto ao acusado como ao advogado dele. Por isso que nunca se sabia a quem se estaria dirigindo a petição, por exemplo, nem que forma ela deveria ter, e muito menos sobre o que ele estaria se defendendo. O livro passa ao público que no tempo em questão não se sabia sobre o que se estaria defendendo o acusado. O fator que induzia com que os advogados tirassem o máximo dos fatos e tudo mais através dos depoimentos do acusado, para tentar juntar nos autos elementos probatórios, as provas. Entende-se desse modo que os autos, a corte e os juízes eram todos inacessíveis e não existiam ainda leis o suficientes, então isso aumentava muito mais o poder discricionário do juiz. O poder do juiz era tanto que não tinha como definir. É como se o caso do K ele estivesse nas mãos do juiz e o juiz fosse decidir aquilo dali de acordo com o humor dele. E hoje, ainda que a gente seja muito cercado por legislação, jurisprudência, princípios e entre outros, a gente ainda tem essa sensação de que cada juiz decide de acordo com o seu humor, com os próprios princípios que ele tem. E que os advogados ainda assim continuam implorando para que as peças deles muitas vezes sejam analisadas. E sendo que os advogados ainda também são mal vistos dentro do juízo, muitas vezes pelos servidores da justiça. Claro, a gente não pode generalizar, mas isso acontece muito. Cá, ao longo do livro, parece que ele não leva mais tão a sério as acusações. Ele deixa por diversas vezes o processo sem nenhuma diligência. Ele se cansa daquilo dali porque ele sente que ele realmente é inocente. Depois o K começa a se cansar do advogado, isso leva ele a desconstituir o mesmo.
porque ele tinha o pensamento de que o advogado não estava fazendo nada por ele, estava só enrolando e não acreditava que o cara fosse de fato inocente e não estava mexendo nisso. O livro demonstra também nessa passagem, nesse capítulo, que um comerciante, que era cliente do mesmo advogado, implora pelo atendimento do advogado. E o advogado ele usa isso para fazer com que K continue sobre os cuidados dele. Mas o Joseph já estava muito decidido e nada alterou a decisão dele. Para mim, o capítulo mais importante do livro, mais interessante, é chamado A Catedral. Esse capítulo não foi terminado, mas ele possui uma ênfase muito grande com relação ao direito. O K ele foi incumbido pelo diretor do banco a mostrar um cliente importante os monumentos da cidade. Dessa forma, o K ele marcou hora com o cliente e foi até a catedral. Quando ele chegou na catedral, o cliente não apareceu, para surpresa dele. O sacerdote que estava na catedral, quando viu K, começou a subir no altar como alguém queria fazer um discurso ou uma repreensão. O K, quando viu isso, ele involuntariamente pegou, deu as costas e estava decidindo ir embora. Quando ele foi repreendido pelo sacerdote, que mencionou o nome dele alto em bom tom. O sacerdote disse para o K que sabia sobre o processo dele. E ainda disse que ele estava muito enganado, muito equivocado em não levar aquilo dele a sério, porque o processo estava tomando um rumo muito ruim. Nessa passagem, o sacerdote traz a lei como se ela fosse um prédio e conta a seguinte história. Um homem do campo quer entrar na lei, mas o porteiro lhe diz que naquele momento não era possível. O homem do campo, então, senta-se ao lado da porta